Fala aí, galerinha, agora a nossa aula 5, nós vamos aprender um pouco de ângulos dentro dos triângulos e misturar isso um pouquinho com a ideia de retas paralelas. Também vamos ver um pouco sobre ângulo externo de um triângulo. Então vamos observar que a gente tem aqui uma situação bem complicada e estranha, onde a gente deveria ter um triângulo, mas esse triângulo ainda não apareceu. E aí, por isso, a gente vai pegar essa reta R aqui, tá vendo? Que ela é paralela à reta S e vamos estender ela. Vamos ver se eu consigo fazer isso de forma competente. Vamos lá. Bom, não sei se foi de forma competente, mas de alguma forma eu consegui estender essas retas de maneira que ficassem paralelas. A gente tem esse ângulo aqui e a gente tem esse ângulo aqui dentro desse triângulo formado, certo? Também podemos observar que aqui nós temos duas retas paralelas e uma transversal cortando elas. E aí dessa maneira a gente vai conseguir achar tanto o valor desse ângulo quanto esse ângulo. E aí dessa maneira, como teremos dois ângulos dentro de um triângulo, acharemos o ângulo x. Como faremos então? Observe que esse ângulo aqui faz uma meia volta com o ângulo de 130 graus, essa meia volta, certo? E aí por isso, ele vai valer o que falta para 180. Tiramos o 130 do 180, vamos achar 50 graus. Então aqui dentro temos 50 graus. Enquanto que esse ângulo aqui, a gente vai descobrir utilizando a teoria lá das retas paralelas. O ângulo 70 ele está na direita da transversal e em cima da linha. Então aqui, como esse ângulo também está na direita da transversal e em cima da linha, ele valerá também 70 graus. Agora a gente tem dois ângulos dentro de um triângulo e o terceiro ângulo é o que a gente quer descobrir. Então a gente soma os dois. A gente soma o 70 com o 50. Aqui a gente vai achar 120 graus. E o ângulo x será o que falta para completar 180 graus dentro desse triângulo. Vamos fazer então uma conta de menos para descobrir quanto que falta. 0 menos 0, 0. 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. Então o nosso x vale 60 graus. Parece uma questão difícil, mas quando você aplica corretamente os conceitos, não fica tão difícil assim. Vamos agora para o ângulo externo, né? Então, o ângulo externo de um triângulo é um ângulo que, como o nome já diz, ele fica para fora do triângulo. Você tem aqui um ângulo interno, e aí se a gente estender um dos lados do triângulo e a gente completar, né, essa voltinha, a gente percebe a formação de um ângulo lá fora, né? Esse ângulo que fica lá fora nós chamamos de ângulo externo. Cada um dos ângulos internos terá ali dois ângulos externos iguais. No caso, se a gente estendesse essa reta aqui, também apareceria um ângulo externo aqui no 85. Se a gente estendesse essa reta aqui, também apareceria um ângulo externo aqui. Então, todos os ângulos internos têm ali o seu respectivo ângulo externo. Nesse caso, a gente quer descobrir o valor do x. E aí, para isso, a gente vai fazer de duas maneiras. Vou fazer da primeira forma, depois eu vou explicar um caminho mais curto. Então, a primeira maneira da gente achar ele é achar esse ângulo interno. E isso é bem tranquilo. A gente sabe que a soma dos internos de um triângulo é 180 graus. Então, a gente soma os dois internos primeiro. Vamos achar aqui 105 graus. Esse aqui já tem 105. Esse carinha aqui é o que falta para 180 graus. Então, a gente diminui o 105. 10 tira 5, 5. 7 tira 0, 7. Então, esse ângulo vale 75 graus. Como a gente pode ver, todo esse ângulo aqui vale 180 graus. Então, o ângulo x será o que falta para 180 graus. Então, a partir do 75 a gente diminui. Pedimos emprestado e a gente descobre que o ângulo x vale 105 graus. Perceba também que a gente acabou dando uma volta porque o 105 já tinha aparecido em uma das nossas contas. Isso não é uma coincidência, isso é verdade. Se nós somarmos sempre os dois ângulos internos que não formam esse ângulo externo, ou seja, que
excluindo esse ângulo aqui, e nós somarmos eles, a soma deles vai dar esse cara aqui. Então, ao invés de ter feito soma e depois diminuído de 180 de novo, a gente poderia simplesmente ter somado esses dois e achado esse. Inclusive, na próxima conta, a gente vai fazer dessa maneira, para a gente exercitar isso. Vamos achar aqui, então, o valor do x. Para isso, a gente precisa de dois ângulos internos, né? Que serão esses dois que a gente vai descobrir. Como forma uma meia volta aqui, a gente diminui 180 menos 138. 10 tira 8, 2. 7 tira 3, 4. 1 tira 1, 0. Então, aqui vale 42 graus. Fazemos a mesma coisa no outro ângulo. 180 menos 127. 10 tira 7, 3. 7 tira 2, 5. E 1 tira 1, 0. Acabamos que a gente tem dois ângulos internos e a gente quer descobrir o externo do outro ângulo. E a gente não precisa fazer como a gente fez no primeiro exemplo, que é achar esse ângulo aqui. A gente pode fazer direto. É só a gente somar esses dois e a gente sabe que a soma deles vai dar o valor do x. Então a gente pega o 52, ou desculpa, o 53 soma com o 42. E aqui a gente tem 105 graus como o valor do nosso ângulo x, beleza? Vamos continuar seguindo com mais alguns exemplos. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma situação onde temos dois triângulos e a gente precisa descobrir pelo menos mais um ângulo dentro deles, visto que a gente só tem um, né? Aqui a gente tem uma letra, que é o que a gente quer descobrir, e um ângulo, e esse ângulo a gente não tem. Então, primeiro vamos achar aqui o valor do x. Para acharmos o valor do x, primeiro precisamos achar esse ângulozinho aqui, que eu risquei de azul. Para achá-lo, faremos então o cálculo de quanto falta para alcançarmos 180, visto que aqui a gente tem a formação de uma meia volta. Então a gente vai diminuir. 10 tira 5, 5. 7 tira 2, 5. 1 tira 1, 0. Então esse ângulo aqui vale 55 graus, beleza? Se esse ângulo vale 55 graus, a gente consegue achar o ângulo x facilmente, certo? Quanto vai valer o ângulo x? O ângulo x vai valer o que falta, né, desses dois aqui para 180. Então eu somo esses dois. 10, 10, 10, e aí depois eu vejo quanto falta para 180. 8 tira 3, 5, e aqui. De forma semelhante, a gente consegue descobrir o valor desse ângulo aqui. Visto que ele e 55 são opostos pelo vértice, então esse ângulo aqui vai valer também 55 graus. Mesma coisa. Somo esses dois ângulos. 9, por último, e não menos importante, a gente vai achar o valor do x nesse triângulo aqui. Para isso, a gente precisa achar os ângulos internos, que no caso são esse e esse. E como esses dois são opostos pelo vértice, a gente sabe que aqui vai valer 69 e aqui vai valer 47, porque também são opostos. Então a gente só precisa achar o x ali. Para achar o x, a gente não pode confundir como se ele fosse ângulo externo, tá? Ele não é um ângulo externo. O ângulo externo ali, no caso, seria esse ângulo aqui, ó. Não é o caso. Esse ângulo x é um ângulo que está oposto pelo vértice a esse ângulo aqui, então eles são iguais. Logo, para poder achar ele, a gente vai ter que achar esse carinha aqui. Então vamos achar ele. Vamos somar o 69 com o 47 e ver quanto que falta para 180 graus. Aqui vai dar 16, 6, 7, 11, 116. 116. A gente vai ver então quanto falta para 180. Pede emprestado. Aqui 10 tira 6, 4. 7 tira 1, 6. E 1 tira 1, 0. Logo esse ângulo vale 64 graus. E como ele e o x são opostos pelo vértice, o x também valerá
64 graus. E é isso, pessoal. Até a próxima.